Olá, mulher de Deus, programa Feminina começando agora e hoje vai ser mais um episódio da nossa super série Mais Jovem, Mais Magra e Mais Serena. Quero compartilhar com você alguns segredos que me permitiram ter esse resultado incrível. Me tiraram do número 44 e me trouxeram para o número 38. Eu emagreci quase 20 quilos em um processo de 2 anos para cá. Para isso, eu vou usar a poderosa palavra de Deus. Aquele que ama o seu corpo, dele cuida. Todas as vezes que eu via as minhas fotos ou mesmo um vídeo meu, eu já não me sentia alinhada com aquela imagem que eu estava vendo. Eu percebia que a minha imagem era de uma pessoa que estava acima do peso, que estava inchada, que estava doente, mas eu nada fazia para mudar aquilo, porque eu pensava que se eu fizesse algo era vaidade e que eu não precisava me importar tanto assim com o meu corpo, com a minha aparência e com a minha saúde, porque Deus estava cuidando da minha saúde. Essa é uma das características dos religiosos, atribuir a Deus uma responsabilidade que é nossa. É claro que Deus é quem dá a saúde, mas nós que cuidamos do nosso corpo. Eu tive que chegar a cair de cama para realmente ver a necessidade de procurar um médico e de cuidar da minha saúde. Hoje eu percebo que a minha dificuldade de manter o meu peso normal era porque havia falta de muitos nutrientes no meu organismo. Percebi que havia nutrientes que a falta deles produzem necessidade de comer açúcar, porque o açúcar é uma forma de você ter uma energia rápida dentro de você. E eu estava em um estado de tanto cansaço, de tanta dificuldade mental, que eu vivia com chocolates na bolsa. E todas as vezes que eu sentia aquela falta de energia, descascava um chocolate e comia. E aquilo só me fazia o quê? Inchar cada vez mais. E eu comia, e quanto mais eu comia, mais eu tinha fome, porque aquela comida que eu estava comendo não tinha os nutrientes necessários para o meu organismo. Isso sem falar dos meus hormônios que estavam todos desequilibrados. Então você me entende? Quanto mais eu comia, mais fome eu tinha e nunca passava o meu cansaço, a minha fraqueza, um desânimo que eu não sabia de onde vinha e eu não conseguia mais me identificar ou me alinhar com aquela mulher que eu era do passado, aquela mulher que tinha energia, motivação, ânimo, força, vigor, aquela mulher de decisão, que não tinha medo. Não, me tornei uma pessoa cansada. E quando eu comecei a tomar aquele suplemento, a equilibrar os meus hormônios, eu tive do médico uma palavra que pesou muito para mim. Ele me disse: missionária, você está com um problema de autoimune e você não vai mais poder comer glúten. E quando ele me falou isso, eu nem sabia o que era glúten. Eu sabia que era algo que tinha nos alimentos e que existem pessoas que não podiam comer glúten, mas eu não sabia exatamente quais alimentos havia glúten. A minha alimentação era uma alimentação de qualquer jeito, eu achava que isso não é importante. E uma das características das pessoas religiosas é que elas não dão importância para os processos físicos, elas espiritualizam tudo. Nós precisamos entender que existem coisas com fundamentos espirituais, mas sim, existem coisas que são da terra, que são físicas e que nós temos que respeitar essas leis físicas. Foi então que eu perguntei, para a esposa do meu médico, Dr. Valdilson, a Lívia, minha querida amiga, perguntei para ela: Lívia,
o que é glúten, aonde que tem glúten, porque eu não vou poder comer mais, me faz mal. Então Lívia riu para mim e disse: missionária, glúten tem tudo que é gostoso, bolo, chocolate. E quando ela me disse aquilo, eu logo pensei: eu não vou conseguir, eu não vou tirar isso da minha vida. Eu não tenho tempo para comprar coisas que não tem glúten, porque são mais caras, e também não tenho tempo para ficar fazendo comidas diferentes. Comecei a argumentar na minha mente argumentos para me convencer de que não adiantava, eu não ia conseguir mudar a minha alimentação. E também eu tinha um conceito dessas pessoas que ficavam cuidando da alimentação, que eram pessoas que não tinham muito o que fazer, sabe? Porque eu orava no alimento e beleza, eu podia comer, que Deus já havia abençoado. Mas voltando lá na Lívia, quando ela me falou isso, eu pensei: eu sou uma mulher de oração e eu vou orar e Deus vai me curar. Eu já vi Deus curando tanta gente através do meu ministério, Ele vai me curar também. Saindo dali, comecei a tomar os remédios, comecei a dar uma melhorada, mas não obedeci aquilo que o médico me falou, Dr. Valdilson. Você não vai mais poder comer glúten. E aí eu comecei a orar. Eu comecei a pedir a Deus e eu fazia aquelas orações, sabe, muito lindas. Eu dizia: Senhor, Tu és dono do meu corpo, dai-me saúde. Repreende, Senhor, toda essa enfermidade do inferno em nome de Jesus. E vai saindo agora todo o mal do meu corpo, do meu organismo. E vai saindo agora em nome de Jesus. Olha que oração linda. Mas quando eu acabava a oração, eu ia na geladeira e bebia aquela Coca-Cola gelada, comia aquele pedaço daquele bolo, enfim, comia tudo quanto era alimento que eu sabia que me fazia mal. Até que um dia eu comi um monte de coisa naquele dia. E quando eu fui orar à tarde, eu me levantei. Quando eu fui fazer aquela oração linda, cheia de autoridade, e eu confesso para você que eu fiquei com vergonha de fazer aquela oração. Sabe, me senti uma pessoa meio encardida. Você está orando a Deus para ter saúde e fica comendo tudo que te faz mal? Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Foi ali que eu comecei a despertar para essa fé viva, na qual eu preciso estar em alinhamento com aquilo que eu oro. Eu preciso ter essa coerência. E naquele momento eu pude compreender que eu orava por saúde, mas a minha alimentação era uma alimentação que produzia doença. Com isso, eu mudei a minha oração naquele dia. Eu entendi que havia a minha parte, que havia a minha responsabilidade no meio de tudo isso. E que o milagre poderia acontecer depois que eu fizesse a minha parte. E se fosse necessário um milagre, aí Deus faria. Mas não eu naquele comodismo, naquela passividade, querendo que Deus me desse uma saúde que eu não estava fazendo nenhum esforço para conquistá-la. Naquele dia minha oração foi diferente. Eu falei: Deus, me dê controle próprio para eu controlar a minha boca. Deus, me dê sabedoria para que eu possa escolher alimentos corretos. Deus, me dê, Senhor, perseverança para que eu possa me esforçar no sentido, Senhor, de cuidar mais da minha saúde. Naquele dia eu chorei, eu reconheci
para Deus o quanto eu estava sendo incoerente na minha fé, na minha vida, o quanto eu estava sendo religiosa, lançando para Deus toda uma responsabilidade que era minha também. Ali houve um despertar na minha fé. Naquele dia eu pude enxergar as orações conectadas com as ações. Foi então que eu comecei realmente a buscar esse domínio próprio, que era fruto do Espírito Santo. Eu comecei a buscar a disciplina. Eu comecei a clamar por Deus para que eu pudesse ser forte, que eu pudesse ser corajosa, que eu tivesse ousadia de acreditar que era possível para mim mudar aqueles hábitos errados, aquela vida desregrada, aquela comilança que eu vivia na igreja. Era possível para mim vencer tudo aquilo porque o Senhor estava comigo. Entrei num novo nível de fé e tive um resultado incrível na minha vida. E sabe, aquele negócio que Tiago falou, que a fé precisa vir acompanhada de ações? Pois é verdade, isso funciona. A fé precisa vir acompanhada de ações e assim a gente vê resultado. Incrível isso. E eu fico muito feliz em poder falar disso. Porque isso trouxe um resultado incrível para a minha vida. E sabe, isso aconteceu em agosto de 99. Nós estamos agora em maio de 21. Então, não foi uma coisa de 2 meses, 3 meses. Eu percebo que muitas mulheres não conseguem ver essa transformação na sua vida porque elas querem um resultado rápido. Elas passaram uma vida inteira com hábitos errados, com maneiras erradas de viver e de repente em 3, em 4, em 5 meses elas querem um resultado incrível. Os processos de Deus, os processos de mudança de mentalidade, de hábito, eles são a longo prazo. A gente precisa ter paciência. Talvez você esteja numa comunidade de mulheres que tem 40, 30, 50 anos e tem uma aparência de mulheres idosas que estão enfermas, inchadas, doentes, comendo ali sem nenhum controle, e talvez isso é algo normal e comum, mas de repente você está ouvindo esse vídeo e você está falando: eu também quero essa saúde, esse vigor, eu também quero me livrar de toda a glutonaria, eu quero dizer não para mim mesmo, eu quero essa disciplina, eu quero esse controle, esse domínio próprio, missionária, e eu quero motivar ao seu coração a buscar isso e ver o quanto isso é importante para você que quer aos 50, 60, 70 realizar os projetos de Deus e vai precisar de muita saúde, de ânimo, de força, de uma mente clara e determinada. Eu quero te motivar e quero dizer que a fé, quando é alinhada com ações, é mais difícil, mas é justamente essa fé que traz resultados para a nossa vida. Beijão no seu coração, minha princesa. A qualquer momento o programa Feminina está de volta.